Irmãos, em João 13, também é registrado nos outros evangelhos, a última ceia do Senhor. Por que a última ceia de Jesus? Porque desde quando ele nasceu, quando crianças, seus pais ceiavam. Isso foi uma ordenança dada por Deus através de Moisés. Então a gente tem que entender isso. A última ceia do Senhor, a última de tantas outras que ele participou e que iniciou-se, isso a gente vê lá em Êxodo capítulo 12 com um propósito. O propósito de lembra a mensagem segunda, trazer a memória das pessoas, da mesma forma a ceia do Senhor. E tem um versículo bíblico em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 que diz: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o ensinamento que Jesus deixou para os seus discípulos, está escrito em Mateus no capítulo 26. Ele pegou do pão e depois de ter dado graça, abençoou e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma ele tomou o cálice e disse: bebei, esse é o cálice da nova aliança, que é dado em favor de vocês. Não foi em favor de Cristo, não foi em favor de Deus, foi em favor de todos nós. Então estas são a mensagem que ele deixou na última ceia. Ele pegou do pão e pegou do cálice e diz: comei, este é o meu corpo. O pão, este é o meu corpo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O meu corpo, como está escrito em Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. E do cálice, esse é o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto. Um pacto de sangue que o Senhor fez na cruz do Calvário com nós. Em pró de quem? De nós pecadores. Em pró de nós que pecamos contra Deus, éramos considerados inimigos de Deus. Isso você vai ver em Romanos capítulo 8, no versículo 7. Porque todos pecaram e destituídos, separados, foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em quem? Em Cristo Jesus. Então na última ceia, ele deixa essa mensagem, e ele diz: se você vê, o Senhor deixou duas coisas como ordenança, ele ordenou, ele deixou como uma ordem: façam isso, ide pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é que vai condenar, já está condenado por causa do pecado. E aí, já está condenado por causa do pecado. Estão separados, destituídos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você olha para Cristo Jesus. Então hoje nós participamos da ceia do Senhor. Qual o propósito? Da mesma forma que era a Páscoa. Para os judeus que já se cumpriu em Cristo Jesus, lembrar que eles foram libertos da escravidão da terra do Egito, e lembrando do Cordeiro, que é Cristo, daquele que seria crucificado, sacrificado, o sangue derramado em pró deles. Da mesma forma agora nós ceiamos, porque Jesus nos ensinou na última ceia: todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Agora eu te pergunto, um morto pode vir? Por que ele diz, vocês anunciam a morte? Em outras palavras diz, eu vou morrer por vocês. Mas ele ensinou várias vezes, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele deixa a mensagem, mas eu voltarei. Como está escrito lá em João, capítulo 14, no versículo 1 em diante, que diz assim: filhinhos, credes em Deus, credes também em mim, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. Como eu vou preparar lugar, eu voltarei novamente para buscá-los, para levá-los, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de paz, de esperança.
de felicidades, mesmo diante do caos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de todo um sistema diabólico, maligno, satânico que está sobre esse mundo, mas nós temos uma esperança, porque nós olhamos para Jesus, e Jesus ressuscitou, e como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que diz, mais de 500 testemunhas aí viram ele ressurreto, contemplaram. Em 1 João, capítulo 1, o apóstolo João diz, aquele que nós vimos, de quem nós ouvimos, de quem nós apalpamos, de quem nós pegamos, dele nós testificamos, dele nós testemunhamos, dele nós falamos. E os apóstolos foram fiéis ao Senhor, ao seu mestre, até a morte, e a morte deles foram terríveis. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram decapitados, como Paulo foi decapitado, outros foram tiveram seus corpos dilacerados, outros foram arrastados pelas escadarias por cavalos, os seus corpos foram destruídos nas escadarias, mas eles não retrocederam, mas eles não recuaram, porque eles tinham a certeza que o mesmo Espírito que ressuscitou o seu mestre também vai ressuscitá-los, porque está escrito na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz, no tocar da última trombeta, e o clarim vai soar, os anjos vão anunciar a volta do Senhor, e os que morreram com Cristo esses ressuscitarão primeiro, tiverem em vida serão arrebatados. Esta mensagem que Jesus dá na cruz, lá na ceia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, então hoje, nessa quarta-feira, hoje é dia 17, estamos dentro de uma semana, temos luta, passamos por problemas, é verdade, dentro da nossa própria casa, passamos por frustrações, muitas coisas vêm nos abater, muitas coisas vêm nos entristecer, quer nos desmotivar, nos colocar para trás. Às vezes a gente pensa em parar, recuar. Quantas pessoas já cometeram suicídio? Quantas pessoas mergulharam, sabe, no labirinto da depressão? Falta de quê? Falta de fé, falta de crer, falta de acreditar. Nós precisamos contextualizar a história. Nós não só podemos acreditar ou crer naquilo que estão colocando na nossa mente nos dias de hoje. Existe uma história, irmão. Os museus estão cheios, estão repletos de coisas que foram arrancadas de dezenas de metros abaixo da terra, aonde tem escrito, sabe aonde, a respeito daquilo? Nas Sagradas Escrituras, como o cilindro de Ciro, como tantas muralhas, a própria da Babilônia, a original que tem o nome Nabucodonosor, está lá no museu em Berlim, na Alemanha, lá no Louvre, lá na França, como também em outros museus na própria Inglaterra, em toda parte do mundo, como também na própria Turquia, museu a céu aberto e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então a última ceia de Jesus Cristo que ele participou na terra, ele dá essa mensagem, eu sou o pão da vida. Porque depois que ele pegou do pão, comeu e deu graças e disse, esse é o meu corpo que é dado por você. Esse é o meu corpo que eu dou por você, pecador. E nós, pecadores. E da mesma forma ele pegou o cálice, ele tomou do cálice, ele diz, esse é o sangue, esse é o cálice, é o pacto da nova aliança, a aliança que Deus fez conosco na cruz do Calvário, uma aliança de vida eterna. Irmãos, vamos parar para pensar, para meditar um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde. Aonde está a tua tataravó, o teu tataravô? Aonde? Pensa. Respondeu? Aonde você vai estar também. Mas os que estão em Cristo Jesus não morrem, mas passam da morte para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através dessa vida. Abre a mente, abre o entendimento desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa família. Espírito Santo, nos liberta de nós mesmos. Liberta as vidas deste mundo, Senhor. Senhor, tem misericórdia, e eu peço misericórdia, mas eu sei que quando eu olho para a cruz do Calvário, eu já vi a sua misericórdia sendo derramada.
Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos libertação de vidas. Vidas sejam libertas das trevas, vidas sejam libertas do diabo, vidas sejam libertas do mundo, vidas sejam libertas do pecado, e que todos olhem para a mensagem de Jesus Cristo, a última ceia dele nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai, restaura, Senhor. Restaura vidas, famílias, isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Hoje, quarta-feira, tem culto da vitória. Na igreja Logo Sede, na Avenida Osório de Paiva, 3390, ao lado do terminal de ônibus do Siqueira. Deus te abençoe. Até amanhã, quinta-feira, nesse mesmo horário. Deus tem mais. Lembre-se sempre que Jesus te ama.